Boa noite. O sarampo, que estava erradicado no país, voltou a preocupar os brasileiros. Foram registrados surtos da doença no norte do Brasil e casos confirmados em São Paulo e Rio Grande do Sul. O problema ligou o alerta do Ministério da Saúde, que faz uma campanha para vacinação não só das crianças, como também dos adultos que não tomaram ou não têm certeza se tomaram a vacina. Os irmãos Luísa, de 8 anos, Lucas, de 7 e a caçula Júlia, de 4, exibem orgulhosos os cartões de vacina completos e com uma dose importante de uma doença que voltou a preocupar. Sarampo e a vacina é tríplice viral. Tem que tomar vacina, né? Certo. Você pede porque você previne as doenças. E é melhor tomar vacina do que ficar com doenças, sem brincar, sem ir às escolas, sem ficar com os amigos. Se pegar, não vai poder fazer nada, só ficar na cama dormindo. Crianças protegidas graças ao cuidado da mãe. Eu estou sempre atenta às datas, eu estou sempre atenta às campanhas, eu estou sempre atenta aos surtos. E a preocupação é válida. A doença causada por vírus é muito contagiosa. Os principais sintomas são febre, manchas vermelhas no corpo, congestão nasal, tosse e olhos irritados. E não são só as crianças que precisam se proteger. A tríplice viral, que também previne contra rubéola e cachumba, é dada em 2 doses nos pequenos, aos 12 e aos 15 meses de vida. Mas quem não recebeu a vacina até os 29 anos ou não se lembra se recebeu, tem que tomar uma dose até os 49 anos. É um vírus com uma capacidade de transmissão muito grande e com a capacidade de causar uma doença que leva a uma baixa de resistência daquela pessoa que está adoecida, vindo a ter complicações bacterianas. Infelizmente, nós já temos casos autóctones, transmitidos aqui no Brasil, em alguns estados do norte, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e casos suspeitos no Rio de Janeiro. Nesse posto de saúde, a maioria dos adultos, mesmo não sabendo do retorno da doença, afirma estar com o cartão de vacinas em dia. Eu acho que é muito importante, né? Tomar as vacinas em dia. Acho que a gente não perde nada, né? Só ganha. Tem que se proteger. Eu tenho quase certeza que eu já tomei. Quando tem a vacinação correta, a maioria das pessoas não vem se vacinar, não aproveita essa oportunidade. Então, eu costumo falar muito tá em casa, que a gente tem que aproveitar isso, por exemplo, com as crianças que acabam tendo essas vacinações, os pais não trazem para vacinar. Então, eu acho isso muito importante, porque tem países que não têm os benefícios que nós temos e às vezes a gente acaba deixando isso de lado. Foi lançada hoje aqui em BH a campanha Mais Imposto Não, que alerta sobre a necessidade de revisão do novo plano diretor da capital em tramitação na Câmara Municipal. O movimento é contra a criação de mais um tributo sobre a moradia. O movimento contra a criação do imposto sobre moradias tem a participação de 28 associações, como CDL e FIENG. O grupo reforça uma maior discussão do plano diretor de BH em tramitação na Câmara Municipal. É uma lei que deixa as pessoas em Belo Horizonte, deixa que a economia de Belo Horizonte ela se fortaleça cada vez mais para a gente poder gerar emprego e distribuir a renda disponível. A gente perde muito para as cidades vizinhas. Hoje a gente não tem fronteira, essas fronteiras com Belo Horizonte e cidades no entorno não existe mais, e as pessoas morando nessas cidades, ela dificulta a vinda para Belo Horizonte, piora muito o trânsito e essas pessoas vão consumir nesses locais que elas estão morando. Então a gente quer uma lei que seja equilibrada. Uma das alterações do plano diretor da capital será a criação de mais um imposto sobre a moradia, a outorga onerosa do direito de construir. A prefeitura passaria a cobrar uma taxa dos empreendedores da construção civil. A outorga onerosa seria a implantação de mais um custo à construção, aos empreendimentos de Belo Horizonte, uma vez que os terrenos hoje você tem uma capacidade de vamos falar, fabricação de imóvel, e a partir do momento que você corta esse coeficiente, você restringe a construção. E aí você vai ter que comprar esse direito de construção da prefeitura.
A FIENG espera mais cautela dos vereadores. É muito preocupante, numa crise como essa que nós estamos vivendo, ter o mercado paralisado por algum impasse. E essa legislação vai gerar impasse. Por algum impasse, isso vai gerar mais desconforto, mais deseconomia na cidade de Belo Horizonte, que por sorte já está muito ruim. Um homem em fúria destruiu veículos da Prefeitura de Três Corações, no sul de Minas. Segundo a PM, ele seria um ex-funcionário da administração pública que não havia recebido o acerto da demissão. Segundo testemunhas, o homem destruiu veículos novos da prefeitura da cidade. Eles estavam estacionados na Praça Odilon Rezende Andrade, no centro. A população ficou assustada. Ainda segundo a Polícia Militar de Três Corações, o homem seria ex-funcionário da prefeitura. E o motivo do ataque foi porque ele não teria recebido o pagamento e os direitos. Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde prestou depoimento. O prefeito lamentou o ocorrido e informou que os veículos destruídos foram adquiridos pelo município para atender aos moradores da cidade em demandas como saúde e educação. Foram 4 carros e 4 ônibus escolares danificados. 3 mulheres foram presas em Juiz de Fora, na Zona da Mata, suspeitas de aplicarem golpes em idosos. Segundo o delegado, após os crimes, uma delas ainda telefonava e zombava das vítimas. De acordo com o delegado que investiga o caso, a líder do grupo seria Rosana Aparecida Fernandes. As outras 2 suspeitas são a sobrinha e a amiga da líder. O idoso de 72 anos conta que a suspeita parecia ser uma mulher confiável. Ela chegou e eu te prestar dela o dinheiro. Ela falou, vou te pagar aquele dinheiro. Aí eu caí na dela. Falei, ela vai me pagar mesmo. Aí o que aconteceu foi assim. A suspeita, de 58 anos, diz que mantinha um relacionamento com a vítima. Mas não tem nada a ver com isso. O negócio é só eu. Ia na minha casa, eu tratava ele bem, ele almoçava na minha casa, nós tomávamos cerveja junto, entendeu? A gente ia pro motel junto, entendeu? Aí a mulher dele descobriu. Então você tinha um relacionamento com esse homem? Há quanto tempo? Até uns 3, 4 anos que eu conheço ele. De acordo com o delegado responsável pelo caso, essas 3 suspeitas já aplicavam golpes há muitos anos e elas escolhiam geralmente pessoas idosas. E a ousadia da Rosana, apesar da idade avançada, é tão grande que após o golpe ela faz questão de ligar para todas as vítimas zombando do golpe que ela acabara de aplicar. Então a gente espera, inclusive, que com essa reportagem, que com essa divulgação, podem ser que apareçam novas vítimas e que essas novas vítimas possam nos procurar na delegacia. Criminosos explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária em Minduri, no sul de Minas. Mas o banco estava fechado para reforma e não tinha dinheiro nos cofres. Segundo a Polícia Militar, um grupo de cerca de 10 pessoas é suspeito de praticar o crime. Eles usaram dinamites para destruir o local. A polícia explicou que a intenção do bando era abrir o cofre, mas como a agência estava fechada para a reforma, não tinha nenhuma quantia em dinheiro no local. Na ação, vários tiros foram disparados contra a polícia. Por sorte, ninguém ficou ferido. Ainda segundo a Polícia Militar, um suspeito foi preso e os militares encontraram munições, explosivos e um carro. Esse é o segundo ataque no mesmo local em menos de um ano. Em agosto de 2017, os criminosos atacaram a mesma agência. Um jovem de 23 anos foi preso depois de matar o próprio pai a facadas no prédio onde os dois moravam, no bairro Nova Suíça, região oeste de BH. João Mazieiro, de 66 anos, levou 12 golpes de faca neste prédio, no bairro Nova Suíça, região oeste de BH. Com medo, moradores preferiram não gravar entrevista. Vizinhos contaram para a Polícia Militar que viram Breno Costa Mazieiro, de 23 anos, esfaqueando o pai dele logo ali na entrada do apartamento. Quando os militares chegaram aqui, precisaram conter o jovem que estava muito agitado. Breno foi preso em flagrante. O pai dele morreu no local. Segundo vizinhos, pai e filho moravam sozinhos no apartamento. Consta no boletim de ocorrência que Breno é usuário de drogas e saiu recentemente de uma clínica de reabilitação. 6 presos do complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, foram impedidos de fugir
na noite do último domingo. A tentativa de fuga aconteceu por volta das 10h40 da noite. Com os detentos foram apreendidas uma serra e uma corda artesanal. Eles não chegaram a sair da unidade, estavam fora da cela, dentro do pavilhão. A direção do complexo vai instaurar um procedimento de investigação para apurar o que houve. A Polícia Civil concluiu o inquérito do assassinato de uma psicóloga em maio desse ano em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O marido, que usou um carrinho de supermercado para desovar o corpo, foi indiciado por homicídio. O empresário Pedro Parreiras, que confessou ter matado a esposa em Juiz de Fora, foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio quadruplamente qualificado. O inquérito foi finalizado na última sexta-feira e encaminhado à Justiça. De acordo com a delegada responsável pelo caso, cerca de 20 testemunhas foram ouvidas durante as investigações. Uma dessas pessoas foi o filho mais velho do casal. A criança de 7 anos teria escutado a briga dos pais, segundo a delegada. O suspeito de 38 anos foi indiciado por ter cometido o crime por um motivo torpe, por asfixia à esposa, impedir a defesa dela e também por feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Ainda segundo a delegada, foi constatado que o suspeito teria limpado o local e lavado as roupas da vítima para tentar esconder vestígios do crime. De acordo com a Polícia Civil, o laudo para saber se algum tipo de solvente foi usado para desconfigurar o rosto da mulher ainda está sendo finalizado em Belo Horizonte. Pedro Parreiras está no Ceresp, em Juiz de Fora, e aguarda o julgamento. O empresário foi preso preventivamente no dia 8 de junho. No dia do crime, o homem aparece na imagem saindo de casa com um carrinho de compras. O circuito marca 00:43. O carrinho está cheio com o que parecem ser sacolas, papéis e lençóis. De acordo com o relato do suspeito à polícia, o corpo da esposa estaria escondido neste carrinho. Outra imagem mostra o homem na garagem do prédio. Ele passa empurrando o carrinho e minutos depois volta com ele vazio. O suspeito retorna ao carro e sai. Em menos de 25 minutos, o veículo aparece entrando na garagem. A psicóloga Marina Gonçalves Cunha tinha 36 anos. O corpo dela foi encontrado 10 dias após o crime. Seguranças de um condomínio de Nova Lima, na região metropolitana, flagraram uma onça nas imagens das câmeras de segurança. Ela aparece bem na portaria do condomínio Bosque da Ribeira. É um animal grande e os vigilantes ficaram assustados. Eles disseram que nunca tinham visto o bicho por ali, mas moradores de condomínios vizinhos afirmaram que a onça já deu as caras na região outras vezes. Ela é uma onça parda do gênero puma, conhecida popularmente como sussuarana, que tem hábitos noturnos e caça pequenos animais. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em todo o estado. Dia de céu nublado a parcialmente nublado e com possibilidade de chuva isolada no sul, Campo das Vertentes e na Zona da Mata. Nas outras regiões, o sol aparece entre poucas nuvens. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Os termômetros vão de 12 a 31 em Nova Belém, de 10 a 28 graus em Queluzito. Variam entre 6 e 24 em Tocos do Mogi. E em Brumadinho, mínima de 9 e máxima de 28 graus. A Praça da Estação recebeu nesse domingo a 21ª Parada do Orgulho LGBT de BH. O tema desse ano foi Mais Democracia e Mais Direitos Humanos. Segundo a Prefeitura da capital, cerca de 150 mil pessoas participaram do evento. A bandeira símbolo com o arco-íris estava por todos os lados. E os figurinos de arrasar. Uma borboleta, porque a borboleta ela se liberta. O mundo precisa se libertar, acabar com o preconceito. E o arrasar de bandeira do arco-íris. E arrasar, representar minhas cores. Porque assim, eu amo o arco-íris, eu sou o arco-íris, eu nasci pra ficar com o arco-íris, gente. Muita irreverência, alegria e luta por direitos. Alguns grupos que combatem a falta de informação e o preconceito contra LGBTs participaram. Um deles era a Associação Mães pela Diversidade.
Esse trabalho é muito importante porque mães e pais estavam abandonando seus filhos por convenções antigas, por conceitos também antiquados e desatualizados. Nós reunimos para acolher essas mães e pais de LGBTs e também os filhos, às vezes, que vão lá pedir a nossa intermediação para conversar com seus pais, para que sejam aceitos. O time LGBT de futebol Barbixas também estava lá. A gente chamou uma galera que eram todos gays e queriam praticar o futebol. Só que não tinha espaço, porque a gente era sempre recriminado. Nas peladas héteros a gente era o último a ser escolhido. Então a gente teve essa ideia de, a partir de alguns outros times, juntar e fazer uma pelada só com pessoas LGBTs, para mostrar que a gente tem espaço, que a gente sabe jogar futebol. E a partir daí a gente foi o primeiro campeão nacional de futebol gay. Com a segunda maior parada LGBT do Brasil, Belo Horizonte celebrou a 21ª edição do encontro. E em ano de eleições, a política deu o tom do evento. O tema foi mais democracia e mais direitos humanos. A parada, ela assume esse aspecto de visibilidade, de luta, de afirmação e de orgulho. Por isso o nome, né, já diz que quem somos. Orgulho de sermos LGBT, orgulho dos nossos corpos, e manifestamos isso à luz do dia no espaço público da cidade. Eu não entendo esse preconceito, essa violência, nunca entrou na minha cabeça. Eu acho que o mundo está se abrindo para isso, eu acho que o mundo está sendo vem caindo a violência, a prefeitura vem investindo nisso, de não deixar essa violência, inclusive vamos fazer ano que vem uma casa de acolhimento, que nós vamos acolher quase 20 adultos, é transitória, como a gente acolhe as mulheres espancadas também em casa que sofrem violência doméstica. Quer dizer, a gente vem amenizar uma coisa que não deveria existir, que não tem nada mais nojento do que o preconceito contra qualquer um que seja. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, o Brasil ficou de fora, mas a Copa continua e amanhã tem decisão de uma vaga na final. A nossa festa acabou, né? Mas a Copa do Mundo continua para 4 seleções em busca do tão sonhado troféu. Amanhã, França e Bélgica decidem uma vaga na final. O repórter Bruno Vicari traz para a gente as informações desse jogão direto da Rússia. Sim, falamos aqui de São Petersburgo, local da primeira semifinal da Copa do Mundo que será disputada, pois é, sem a presença do Brasil. Vou mostrar para vocês que a gente está aqui, olha, em frente ao Palácio Hermitage, um dos pontos turísticos de São Petersburgo e um local que até semana passada era ponto de encontro também de muitos torcedores de todas as nacionalidades. Mas a Copa do Mundo está acabando sem a seleção brasileira, sem também a seleção russa e parece que aquele espírito de Copa caiu um pouquinho por aqui. A gente está acompanhando que os torcedores belgas não são assim tão festeiros, os franceses também não, mas claro, a expectativa é que até amanhã o ambiente fica um pouco mais agitado, até porque, poxa, a gente está falando de uma semifinal enorme entre Bélgica, que eliminou o Brasil, e a seleção francesa, que eliminou a Argentina, que eliminou o Uruguai e que tem também jogadores muito bons em campo. Aliás, a gente vai ver algumas estrelas em campo nessa partida em São Petersburgo. O time da Bélgica a gente não precisa nem falar, todo mundo ainda tem na memória a partidaça que o Eden Hazard fez contra o Brasil, que o De Bruyne fez aquele gol tão dolorido, tão sofrido para a seleção brasileira, sem falar, claro, no goleirão Courtois, que defendeu uma bola do Neymar que, olha, poderia sim ser o gol de empate do Brasil ali já no finalzinho do jogo. E claro, na seleção francesa, Mbappé, esse jovem que está encantando todo mundo, joga com o Neymar no PSG, mas está fazendo uma grande Copa do Mundo, e também os outros atletas como Pogba e Griezmann. Então, grandes jogadores que vão entrar em campo aqui em São Petersburgo amanhã. Tem a outra semifinal também ainda entre Inglaterra e Croácia, também duas grandes seleções, especialmente os ingleses, a gente nota que estão aí empolgadíssimos em, quem sabe, conquistar o bicampeonato mundial. A Inglaterra que tem só um título, aquele conquistado em 66. Então é isso, olha, o clima esfriou um pouquinho por aqui, na temperatura, só 15 graus, 16 graus aqui em São Petersburgo, e um pouquinho no ambiente, não tem mais aquela festa que existia até semana passada. Mas mesmo assim a Copa do Mundo segue com grandes jogos, grandes seleções, e a nossa equipe também por aqui acompanhando tudo. Até mais! O JA fica por aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Boa noite para você e uma ótima semana. Tchau!